Segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Quero acolher você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E eu já quero pedir para você agora, no início do vídeo, já clicar no joinha aqui no YouTube. Então, por favor, entre no YouTube e já deixa o seu joinha. E vamos ao Evangelho que está em Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa e o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho novo e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, de início eu quero pedir desculpa pela minha voz, mas esses dias com a festa em Baliza, então tenho desgastado bastante a garganta. Amados irmãos, a temática do Evangelho gira em torno do jejum e da novidade do Evangelho. Vamos ao primeiro ponto, o jejum. Os discípulos de João estavam jejuando, enquanto os de Jesus não faziam jejum. Então eles vão até Jesus e perguntam aos discípulos por que eles não estão jejuando, sendo que os discípulos de João faziam o jejum. O jejum é uma prática antiquíssima que nos prepara para recebermos algo sobrenatural, por assim dizer. Repare que quando nós estamos vivendo, por exemplo, o tempo da Quaresma, nós somos convidados pela igreja a fazer abstinência de carne, nós somos convidados a fazer jejum. Tudo isso para nos preparar melhor para vivermos bem a plenitude da Páscoa, ou seja, mortificando a carne. Eu percebo que o pão não é simplesmente, não é tudo na minha vida, mas o que mais importa é o pão celeste da graça, do Espírito Santo, da Eucaristia. Neste tempo, o jejum era praticado tendo em vista a espera do Messias, a espera do Salvador. Mas então, por que os discípulos de Jesus não faziam jejum? Porque o Messias chegou. Então, Jesus utiliza da comparação que enquanto o noivo está com eles, eles não podem jejuar. Jesus é o noivo da humanidade, aquele que se casa com cada um de nós, aquele que fundou a sua igreja, aquele que selou o sangue do casamento, o sangue da aliança no altar da cruz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto Jesus estava fisicamente com eles, andando com eles, não fazia sentido fazer um jejum em preparação para receber o Messias, porque o Messias já tinha chegado. Então, para nós hoje, faz sentido? Sim, porque Jesus Cristo foi ao céu. Jesus Cristo ascendeu ao céu. Então nós não temos a sua presença física, nós temos a sua presença pela graça dos sacramentos, presença real, viva, eficaz na Santíssima Eucaristia, no sacramento da confissão, na crisma, no batismo, em todos os outros sacramentos. Mas agora o jejum faz sentido para nós, porque nós estamos esperando a volta do Senhor, ou seja, a sua parousia. Isso significa que o jejum que hoje nós fazemos em determinadas épocas do ano, ou talvez algumas pessoas fazem até semanalmente, tem em vista a espera do Messias. Lembrando que o jejum é uma prática de preparação. Quando eu mortifico a carne, eu fico com o espírito mais aberto para receber a graça do Senhor. Então, para nós, o jejum faz sentido, porque sim, nós estamos à espera do Messias como essa preparação. E daí nós ligamos ao segundo ponto que Jesus Cristo diz: ninguém põe remendo novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda.
E a segunda comparação é: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho novo e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. O Espírito Santo, nós podemos ler que o vinho é o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo que é derramada em nós. E os odres somos nós. O que é um odre? Um odre é uma bolsa de couro que os antigos utilizavam para colocar o vinho. Então essa bolsa, quando estava velha, o couro ficava ressecado. O vinho novo tinha muita fermentação. Então, quando as pessoas derramavam vinho novo num odre velho, o que acontecia? Pela fermentação do vinho, essa bolsa estourava e rasgava. E então se perdia tanto o odre como o vinho. Jesus Cristo quer dizer o quê? Para que nós recebamos o vinho novo, ou seja, o Espírito Santo, a graça de Deus que nos é derramada, toda a proposta do Evangelho que nos é dada, nós precisamos também renovar os odres que somos, os recipientes que somos. Nós somos templos do Espírito Santo e nós precisamos então renovar, reformar ou até refazer o nosso coração para termos a capacidade de receber o Evangelho e de viver o Evangelho. Por exemplo, nós participamos de missas, retiros, vou trazer o exemplo de Baliza. Esses dias nós meditamos todos os dias sobre a família. Falamos sobre relacionamento de pai e de filho, falamos do relacionamento dos cônjuges, falamos sobre a mudança pessoal para melhorar a família. Foram muitas coisas, muitas reflexões em torno da família, pedindo então a graça do Espírito Santo para nos transformar. O vinho novo foi derramado. E aí então o que acontece? Acontece que cada um que ouviu, que meditou, que rezou, precisa pedir a renovação interna, porque senão tudo que foi falado vai ser desperdiçado. Talvez você participou de algum retiro esses dias, você participou da missa ontem, então, ontem foi domingo, e cristão não falta a missa de domingo. Você bebeu do vinho novo da palavra de Deus, você bebeu do vinho novo que é a Santa Eucaristia, mas se você não transforma o seu coração, o seu recipiente, tudo que você ouviu vai entrar aqui e sair aqui, ou seja, o vinho vai se perder. O vinho vai se, tudo foi falado, foi dito, refletido, vai se perder. E é por isso que muitos de nós estamos no banco da igreja todos os dias e não mudamos. Vinho novo em odres velhos. Enquanto nós não mudarmos o recipiente que somos nós, a graça de Deus não vai ter espaço e nós vamos desperdiçar tudo que o Evangelho, a Santa Eucaristia, os sacramentos, os ensinamentos da igreja têm para nós. Então, antes de ir para a igreja e indo para a igreja, antes, durante e depois, nós precisamos pedir também que o mesmo Espírito Santo, que é o vinho novo, que ele refaça o nosso coração, que ele nos transforme a partir de dentro, para termos a capacidade de recebermos todas as instruções do Espírito, de vivermos a vida nova que o Espírito Santo quer que nós vivamos. Senão, quando eu chegar em casa, eu vou ser o velho padre de sempre. Eu vou ser o velho marido de sempre, emburrador, que não conversa com a esposa, a mesma esposa resmungona de sempre, o mesmo filho sem educação de sempre, os mesmos pais ausentes, brutos de sempre, que não educam, que não sabem dizer não, que não sabem dar um abraço, que não sabem corrigir, não sabem elogiar. Nós vamos ser as velhas pessoas de sempre e nós estaremos recebendo vinho novo sempre, mas se o coração não é convertido e transformado, vamos desperdiçar sempre. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos que o mesmo Espírito, que é o vinho novo, seja derramado em nós, que nos transforme a partir de dentro, que renove as estruturas dentro do nosso coração, para sermos capazes de acolher o vinho novo do Evangelho, com todas as implicações práticas que o Evangelho tem, e sejamos capazes de aplicar na nossa vida tudo que Jesus Cristo pede dos nossos corações, na nossa vida prática. Amém. Meus queridos, muito obrigado por você estar aqui. Não desliga, segura mais um pouquinho. Lembra do joinha que eu te pedi lá no início? Se você ainda não deu esse joinha, vai, clica aqui, ajuda o padre, por favor, se inscreva no canal. 49,5% de vocês não são inscritos, então eu preciso da sua inscrição para chegarmos ao número de 2.000 inscritos. Por favor, nos ajude, deixe um comentário aqui no YouTube, por favor. Algumas pessoas mandam um comentário para mim, não precisa. Mande um comentário no YouTube, você vai me ajudar se você comentar no YouTube. Você que manda para mim, muito obrigado. Mas se você puder deixar esse comentário no YouTube, eu vou te agradecer mais ainda, porque o canal vai ser divulgado e espalhado. Tudo isso é importante para o YouTube e para que o Evangelho possa crescer.
Atenção, Baliza! Hoje nós temos a missa de encerramento. Gente, ontem no domingo foi lindo, foi maravilhoso. Quem foi daqui de Bom Jardim viu também a missa. Quem participou de Doverlândia, de Torixoréu, estava lá conosco. Muito obrigado por todo mundo que estava lá. Gente, só gratidão. Obrigado ao povo de Baliza. Olha, de coração, vocês viram como a nossa festa foi bonita. Então hoje nós temos a missa de encerramento. 18h30, a procissão saindo da Praça São Sebastião. Às 19 horas, a Santa Missa de encerramento, com os agradecimentos, apresentando os novos festeiros e então finalizando com chave de ouro esta maravilhosa festa de São Sebastião. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.